Bom dia. Primeiro queremos agradecer a possibilidade de participar desse debate. E nós preparamos uma apresentação que eu acredito que seja do interesse de todos, porque vai trazer uma informação que talvez não tenha sido divulgada ou de conhecimento de todos aqui presentes. Essa apresentação é dividida em duas etapas. Vou tentar ser muito sucinto nessa primeira, porque isso que eu vou apresentar chama-se o prospecto, que foi desenvolvido para a criação da debêntures, né, onde nós fizemos as apresentações junto aos investidores. E essa apresentação, ela conta a história da Gama Filho antes do senhor Márcio André assumi-la e depois no que ela se transformou. Essa será a segunda fase do slide. Então, de uma forma bem sucinta, essa debêntures foi criada para poder exatamente capitalizar a Universidade Gama Filho. Originalmente, eu fui contratado pela SUGF em junho de 2009, onde desenvolvi um projeto financeiro para que pudesse exatamente buscar os recursos necessários ao mercado. E foi identificado à época de que, como ela era uma empresa filantrópica, ela não tinha muita capacidade de usar as ferramentas disponíveis no mercado. Então, daí se optou por buscar investidores e buscar uma solução que pudesse exatamente permitir que a Gama Filho conseguisse se recapitalizar. Desse trabalho, ele começa com a criação, mais à frente, o senhor Márcio André Mendes Costas, muito citado, ele era originalmente o advogado também da SUGF e de muitas outras instituições. Então, ele procurou a SUGF, seus associados, e propôs de que ele, então, estaria fazendo trazendo investidores junto com ele. E eu passei a ser o responsável pelo desenvolvimento das debêntures. Então, conheço o assunto desde o início, inclusive me tornei diretor de relações de investidores na Galileu, quer dizer, então, além de ser SUGF, eu também era diretor na Galileu, então conheço o assunto na sua origem. Essa debêntures foi feita com os principais players do mercado. Nós temos eu vou tentar ser bem sucinto, mas vocês vão perceber que os agentes fiduciários, que são os principais, que é a Planner, o coordenador, que foi o Banco Mercantil, o mandatário, Bradesco, Auditoria, Ernst Young, agência de rating, e estruturado pela Soma, a empresa a qual eu represento. Toda essa operação foi feita com o intuito de podermos exatamente alavancar os recursos necessários, partindo do pressuposto daquilo que a Letícia falou no seu início, exatamente com o objetivo de tornar a Gama Filho uma universidade de excelência e partindo do pressuposto de uma governança feita dando ênfase a essas questões de serviço de auditoria, sistema, plano de contas, plano de metas, quer dizer, tudo que uma empresa realmente dinâmica e com vontade de crescer teria à sua disposição. E a criação, então, dessa debêntures, né, a estruturação dela visava a captação de recursos para esse fim. O histórico da Gama Filho, já acho que é de conhecimento de todos, vou passar bem depressa, mas aqui, por exemplo, o panorama, à época da constituição da debêntures, a Gama Filho tinha 16.700 alunos, tinha 27 mil em lato sensu, mais 2 mil, quer dizer, 45 mil alunos, com uma média, que é um número que nós temos de equivalência de alunos docentes, na ordem de 21 alunos, isso à época. Isso aqui, que é muito interessante, esse histórico, mostra o que era a Gama Filho, vocês vão ver aqui nessa última coluna. A Gama Filho de 2003 a 2010, ela apresentou uma curva de descendência, inclusive com o fechamento de Jacarepaguá, e desde 2007, onde foi feito um processo de reestruturação, ela veio crescendo seu quantitativo de alunos. Então, vocês reparem de que ela vinha acumulando a cada semestre mais alunos. Então, o Márcio recebeu uma instituição que vinha numa fase crescente de recuperação e faltava apenas ajustar seu fluxo de caixa, porque na parte educacional ela estava muito bem, totalmente reorganizada. Então, o Márcio recebe uma universidade com bastante, realmente, consistência, não somente acadêmica, como também a nível de percepção de mercado, ela numa forma bem crescente. O nosso ticket médio, perto ao mercado, era muito elevado, nós tínhamos um ticket proporcional, faturávamos, à época, 147 milhões. Então, vocês vão poder perceber aqui, nesse quadro, o que a gente chama de cenário atual e que seriam as metas que a gente chama da meta conservadora. Esse cenário atual, que se tinha aqui o corpo docente e o corpo administrativo representando 70% da arrecadação, mesmo ela sendo ainda uma instituição ainda na mão da SUGF, ela apresentava um resultado operacional de 25 milhões ano. Esse resultado operacional, ele só não era o suficiente para quitar as dívidas que ela tinha, originárias de décadas,
Porque essas décadas, décadas atrás, que a Gama Filho é uma instituição com quase 70 anos de história, se viveu planos econômicos os mais diversos possíveis, situações, crises de todo tipo, e isso fez com que ela acumulasse, começasse a gerar acúmulos de débitos fiscais, e esses débitos fiscais se converteram em empréstimo, que empréstimos a bola de neve dos juros, e tudo foi se desencadeando. Então, o que se tinha era um apertamento do seu fluxo de caixa, e que essa geração de caixa não era suficiente e fazia com que houvessem salários atrasados. E a percepção que se tinha é que se fizesse um ajuste nessa relação de alunos de 21 para 25, que o mercado, o próprio MEC, tem disponibilizado no seu site de que a média praticada pelo mercado é 36 alunos por professor, a percepção é de que 25, ou através do aumento de alunos, ou através da revisão do quadro funcional, faria com que ela tivesse uma geração de caixa capaz de recompor a sua estrutura de custos e poder pagar seus débitos de curto prazo. Para terem noção, as dívidas da Gama Filho, em 5 anos, vocês vão ver mais à frente, as dívidas da Gama Filho em 5 anos, seja ela fiscal, trabalhista, fornecedores e financeira, somava 70 milhões de reais. E estava sendo feita uma operação de 100 milhões, quer dizer, você automaticamente feita a emissão da debêntures, capitalizado o recurso, você poderia quitar todos esses débitos, teria 5 anos de folga de caixa e, paralelo a isso, teria o pagamento dos tributos que seriam alongados, como porque nós fazíamos parte do FIES à época. Então, a Gama Filho, em termos de instalações, para quem não conhece, isso aqui é a prédio principal, é uma área de 57 mil metros quadrados, temos 360 salas, 143 laboratórios, 5 auditórios, bibliotecas. O estoque de livros nessa biblioteca chega a 350 mil livros, quer dizer, é uma instituição robusta, com muita qualidade de ensino, e mais 2 outras instalações de menor porte. Essa aqui foi desapropriada, e essa aqui o proprietário também, sem receber os aluguéis, entrou com uma ação de cobrança e acabou vendendo o prédio para um outro grupo. A estrutura de cursos, tem todos os cursos, tanto a nível de colégio, graduação, pós-graduação, cursos ministrados, 27 cursos, vários cursos de mestrado, tecnologia, etc. A apresentação, ela tem, aí vocês depois poderão olhar a detalhe. E aqui um resumo do que seria a operação de debêntures. Nesse quadro vocês vão entender muito bem qual é o modelo de negócio. Veja, essa apresentação ela é pública, ela está no site, foi entregue à CVM, todo mundo teve sempre acesso a essa informação, ela é transparente. O modelo de negócio, investidores, através da debêntures, que é criada pela empresa SPE, essa SPE que foi criada, ela tem um prazo de duração equivalente ao prazo da debêntures, então ela era só uma empresa que atendia a legislação à época, e que ela, então, captados os recursos, empresta o dinheiro a Galileu com os recebíveis de medicina, em garantia. A Galileu, então, faz os aportes de investimento necessário na Gama Filho para que paguem todos os seus passivos, de curto prazo até 5 anos, e, com isso, a SUVIC transfere e recebe mensalmente, a título de aluguel de marca e não concorrência, os valores mensais para que se possa pagar os débitos que seriam por financiamentos feitos ao longo do prazo do FIES, que chegariam a quase 15 anos. Então, essa era a estrutura da operação que justificou todo esse aporte de recursos. A debêntures, ela aí tem toda uma série de informações, quer dizer, informações detalhadas de como é feito, não vou perder tempo. Agora, isso aqui que é interessante, a destinação dos recursos. Quando você faz uma debênture, você coloca no corpo da debênture para que serve o dinheiro. Então, pagamento de todo e qualquer empréstimo contraído pela Galileu para viabilizar a transação, pagamento para aquisição da totalidade dos ativos de propriedade da SUGF, que compõe as instalações dos campos diversos, pagamento de passivos e indenizações decorrentes de transferência da Mantesa, quer dizer, qualquer passivo, investimentos alocados para expansão e reforço de capital de giro da nova mantenedora. Quer dizer, o dinheiro ele vem nesta ordem, como está fixado no corpo das debêntures, mas não necessariamente foi nesta ordem que ele foi utilizado depois. E a emissão da debênture, uma debênture de 100 milhões de reais, prazo de 7 anos de pagamento, com uma taxa de juros de 8,5% ao ano. A estrutura jurídica dela, não precisamos, e a forma de remunerações, seção, e aqui no final, classificação de risco, recebemos riscos a mais, e o a mais equivale a um papel soberano, quer dizer, imagina uma universidade com a qualidade da Gama Filho, dando como recebíveis, em garantia, o curso de medicina. Para vocês terem noção, à época, quando desenvolvi o projeto, a Gama Filho tinha 30 milhões de dívida bancária e 100% dos seus recebíveis em garantia. Com a operação de debêntures, nós levantamos 100 milhões de reais e comprometemos 1/3 da receita da Gama Filho. Quer dizer, nós ainda tínhamos sobra de caixa de recebíveis para poder alavancar mais uma ou 2 operações de captação. E
foi dado como garantia do fluxo de pagamentos, única e exclusivamente os recebíveis de medicina, que era 1/3 da renda. Por aqui vocês vão poder ver, nós fizemos um corte em 2010 para trás, tudo que nós recebemos de dinheiro, o objetivo disso era mostrar aos investidores um nível de inadimplência que é extremamente baixo do curso de medicina. Nesse caso aqui, nesse histórico, basicamente são pessoas que deixaram o curso, etc., e muito pouco inadimplência. E aqui o que nós tínhamos para frente significa, veja só, aqui nós estamos em 2010, os alunos, que era o estoque de alunos que nós tínhamos, 2.500 alunos em medicina, até eles se formarem, geraria uma receita de 230 milhões, e em 2010 o que entraria, no mesmo prazo com que esses se formam, e esses são os que entram, geraria outros 300 milhões, quer dizer, nós tínhamos 500 milhões de garantia em 6 anos para garantir uma operação de 100 milhões. Quer dizer, tinha folga, lastro de sobra para que se pudesse realmente tornar a Gama Filho aquilo que a Letícia e a Juliane muito falaram, uma instituição de ensino de primeira qualidade. Quer dizer, não faltava recurso, dinheiro e capacidade financeira. Significa, era só fazer o seu trabalho, o seu dever de casa. A auditoria, todo esse processo feito com a auditoria da Ernst Young, quer dizer, é um projeto feito como tem que ser feito mesmo, um estudo complexo, com muita gente participando e diversos agentes de primeira linha. E aqui, para finalizar, um resumo do que é a receita vivida à época, mantendo aquele nível de crescimento já histórico mostrado lá atrás, o pagamento de todos os seus encargos, despesas operacionais, mais essas que a gente chama de aluguel da marca, que são os custos, os impostos que tinham que ser pagos ao longo dos anos, pagando as debêntures, ainda teríamos um resultado do primeiro ano apertado e depois ainda teríamos resultado constante aos anos subsequentes. Quer dizer, era uma operação totalmente viável, matematicamente tranquila, porque isso aqui era a realidade da Gama Filho. E foi isso que o senhor Márcio André recebeu nas mãos em dezembro de 2010. Bom, agora eu vou pedir que passe por outro slide. Como é que... Bom... Agora, o que nós fizemos aqui? Preparamos uma linha do tempo, que eu acredito que seja do interesse, inclusive, do deputado Robson Leite, dos demais aqui presentes, e responde, em parte, o que o senador Cristóvão Buarque indagou logo no começo. O senhor vai encontrar aqui as respostas das indagações. Essa linha do tempo, como já dito, aqui, Galileu foi constituída em agosto de 2010, assumo eu como diretor, DRI, diretor de Relações com Investidores, com o senhor Márcio André e Rodrigo Verducem, que representava a W Educacional, que é um grupo de educação aqui de Brasília, que era um acionista minoritário. O doutor Roberto Roland, que também está presente, que é o advogado hoje da SUGF, também assume como presidente, porque tanto ele quanto eu somos originariamente da SUGF na estruturação da operação da debênture. Não estávamos ali necessariamente representando a SUGF, e sim dando sequência a todo o trabalho que nós desenvolvemos na estruturação das debêntures, e para que fosse implementado aquilo que estava lá escrito. Bom, então a Galileu, aqui em 24/12, é assinado, depois de atendido a debêntures, ela é emitida em 20/12, aí constituídas as garantias com recebíveis de medicina, e em 24/12 a SUGF assina um contrato com a Galileu, e o Banco Mercantil faz um empréstimo ponte, antecipando os recursos da Galileu, da emissão de debênture. Logo em seguida, sem que houvesse conhecimento dessas partes, nenhum de nós, o senhor Márcio André e o senhor Rodrigo Verducem inicia uma negociação com a CESP, com o senhor Ronald Lefs. Aqui começa a derrocada, começam os problemas. Nós fizemos o registro da debêntures em março, quer dizer, um pouquinho antes da gente começar a fazer a operação, que foi colocada em abril. Nós captamos os primeiros 50 milhões, depois de um conjunto grande de negociações que fizemos ao longo aqui com diversos investidores. Foi, então, feita a primeira colocação de 50 milhões. Só que esse dinheiro, aí que começou o problema. Esse dinheiro, na hora que entra no caixa, o senhor Márcio André se compromete a emprestar 22 milhões para o senhor Levinson, para que pudesse pagar os débitos, as dívidas da CESP. Significa, os 25 milhões daqui, que antecipou parte desse dinheiro, que esse dinheiro era para pagar os passivos da Gama Filho, foram parar no bolso da CESP. E esse dinheiro... veio essa situação que era um instrumento particular, que foi feito à época com a garantia de imóveis da CESP, ainda era só um empréstimo. Eu combatia essa operação, tanto que em 2/8, quando estava o Márcio já estava próximo de concluir a negociação, que eu não tinha acesso, porque eu era o diretor de Relações com Investidores, não tinha acesso à operação, mas eu faço uma carta ao Márcio, mostrando de que não se devia, não podia, porque nada foi feito de auditoria, nada, era simplesmente tudo achismos, era o que diziam e era aquilo que tinha que ser. E aí o Márcio vai lá, independentemente disso, assina esse contrato
de Assunção, que ele tem uma coisa que eu vou chamar aqui a destaque, só apenas chamar o tópico 7 desse contrato, que diz assim: a administração da CESPA será de maneira partilhada entre os associados retirantes e a Galileu. Ótimo, não tem nenhum problema, então tá bom. Então a CESPA vai ser partilhada pela Galileu, junto com a CESPA. Quer dizer, enquanto não fosse atendido uma série de requisitos definidos como se chama, no contrato, porque ele tinha uma série de obrigações, a gestão seria compartilhada. Tudo bem, mas em paralelo ele assina um instrumento particular de compra e venda do imóvel com um instrumento de acordo de indenização. Aqui foi a origem do problema. Depois, mais à frente, vocês vão ver a detalhe. Essa operação é o seguinte: a CESPA, vocês vão ver aqui na página seguinte, a situação de passivo dela na época quando foi feita essa operação. Inclusive, eram dados que foram fornecidos pela CESPA, não foram auditados. Então, ele dizia o seguinte: a dívida total da CESPA era 500 milhões, uma dívida que ele chamava remota em razão desses dois casos aqui, que eram discussões de ISS, INSS patronal, ela era filantrópica, isso aqui está em júdice, sob júdice. Mas isso aqui era uma certeza, 215 milhões. E aqui, desses 215, 84 milhões tinham que ser pagos à vista e assumir um compromisso de 1 milhão por mês. Mas como 84 milhões? Nós não tínhamos operação estruturada. Da onde vinha esse dinheiro? Ninguém tinha esse dinheiro no caixa. O dinheiro era 100 milhões. 100 milhões era da Gama Filho. Da onde arrumar 84 milhões à vista? Que era a condição que estava no contrato. Mas Márcio não quis saber, deu sequência, até então a gente não sabia o motivo. Aí, inclusive, nesse mesmo trabalho, mostra todos os campos aqui, um trabalho que eu desenvolvi de informações fragmentadas, umas eu peguei em dezembro, outras eu peguei em maio, né, vocês percebam aqui, mas mesmo elas desencontradas, elas demonstram de que todos os campos, quer dizer, o somatório, a operação era deficitária. Quer dizer, nós temos uma dívida de 500 milhões e uma operação deficitária. Como é que se paga 500 milhões se você não ganha dinheiro? Não tem como pagar, isso é impossível. Quem vai pagar a conta? A Gama Filho, porque ela tinha saldo de caixa. Não tínhamos como impedir, Márcio André era o controlador, tomou a decisão e deu seguimento. Então, mais à frente, logo em seguida, Márcio André, a gente faz a colocação dos outros 50 milhões, aí a SUGF, aqui, por força do contrato da debêntures, é obrigada a assinar a transferência de mantença, não se queria, mas não tinha como impedir, senão daria default nas debêntures. Então, o que se faz? Assina-se, não tem saída. Bom, o que aconteceu? O que acontece? No dia 29, aqui até eu não marquei, mas no dia 28 nós assinamos. No dia 29, no dia seguinte, a CESPA também assina o termo de transferência de mantença. Então, nós temos a mantença da SUGF em 28 e em 29 a SUGF assina, o Dr. Levson assina, transferindo a mantença, fazendo valer aquele contrato lá de trás. E aí, para surpresa de todo mundo, que nós só também fomos descobrir isso depois eu explico em que momento, mas eu vou antecipar a informação, o senhor Márcio André, sozinho, está aqui o contrato, ele e o Dr. Levson, o senhor Márcio André, sem poderes para isso, porque sempre obrigava 2 diretores, ele assina sozinho um termo aditivo e faz o seguinte: aquilo que antes era uma gestão compartilhada da CESPA, inverte. Passa a ser gestão compartilhada na Galileu, mediante nomeação pela CESPA do senhor Vanderlei Mardini Cantieri. Por isso que elas falavam com Cantieri. Porque a empresa passou a ser do senhor Ronald Levson. Significa, a Galileu, ela, apesar de ter hoje uma presidência, continuar tendo, na verdade, eles são parte da decisão. Eles não podem fazer sem conversar com o Dr. Ronald Levson. Porque ele é que passou a ser o gestor da Galileu. E vocês vão ver mais adiante informações que realmente são bastante esclarecedoras, né? E veja, isso aqui foi assinado entre o Dr. Levson e o Dr. Márcio André, totalmente contra o que está disposto nos estatutos. E aqui, nessa mesma assinatura, obrigava a gastar 2 milhões por mês em recebível. Veja só, tirando 2 milhões por mês, não tinha recebível na CEPA, foram tirados da Gama Filho. E ainda tinha que quitar 30 milhões e ainda botando o Cantieri como sendo o gestor nomeado por eles. E aí, o que acontece? Aqui eu saio da diretoria, logo em seguida, dia 12, dia 13, no dia seguinte, então veja, 28, 29, 12, 13. Eu saio, eu sou tirado da diretoria, e o senhor Vanderlei Cantieri, que é Levson, assume operações em desenvolvimento. Significa, ele é o diretor que é para trazer aluno
e para resolver a operação do campus, exatamente todas as reclamações que elas aqui fizeram, exatamente o senhor Vanderlei Cantieri, porque todo mundo só falava com ele, não tinha mais com quem conversar. A senhora Beatriz, que era advogada do escritório do Dr. Márcio, assume a financeiro, e eu saio daqui e vou para o conselho tentando ainda usar de força para poder, eu e o Roberto, conseguirmos criar alguma forma de segurar. Por quê? Porque o Rodrigo Verducci, que iniciou a operação com o Levinson, com o Márcio lá atrás, com o Levinson, ele se desliga da empresa e, inclusive, vende a parte da W Educacional para Galileu. E ele deixa de fazer parte. Quer dizer, quem começou o negócio foi embora. E ficaram-se os problemas. E o Dr. Márcio André, controlador, ficou. E aí aqui, logo após isso, aqui 13 de dezembro, final de dezembro, todos bem sabem, aquela demissão em massa, quase 900 pessoas, inicia as obras do Hospital da Barra, uma outra loucura do Márcio, que foi um outro desastre, e fez a cisão com a Santa Casa. Para quem conhece o tema, sabe que isso foi um desastre. Está aqui o Bigu, que é o diretor do Sindicato de Médicos, que quando trabalha na Santa Casa, sabe tudo e os alunos de medicina sofreram por perder toda aquela seria a assistência, do dever, né, de se fazer a formação. Bom, aí continua essa crise, né, entra janeiro e fevereiro, vem o ajuste das mensalidades, quer dizer, além das demissões, os ajustes das mensalidades, vem reflexo das demissões, as obras, cisão com a Santa Casa, crise institucional e falta de recursos. Significa, acabou o dinheiro das debêntures e passa a viver de empréstimos recorrentes do Banco Mercantil. Não tinha mais dinheiro, foi-se embora os 100 milhões. E não pagou as dívidas todas da Gama Filho. Muito pelo contrário, ficaram algumas. E aí começa a greve, aquela dita greve, que foi mencionada e mostrada as fotos, né, pela Letícia, Portugal, ela mostra todas essas fotos, e aí o que acontece aqui, né? Então, funcionários, ampla greve noticiada, né? O Márcio está lá em Paris, ele bota no Facebook, é uma situação constrangedora, aí o Márcio, ele vai e se declara incapaz de dar continuidade no negócio, não tinha mais dinheiro, não tinha onde arrumar dinheiro, me chama e eu volto como diretor financeiro, exatamente para buscar investidores. Inicia um trabalho de investidores, quando está chegando no final de maio, Cantieri, sabendo do que eu estava fazendo, fala com o Levinson procura o Márcio, fez um acordo que desconheço qual foi o teor, mas eu sei que Márcio vai a Brasília, e no meio dessa crise, o MEC vai e homologa a transferência da mantença. Ninguém entendeu nada. Não tinha certidão negativa, não tinha plano financeiro, greve, crise, tudo feito, o MEC vai lá e homologa a transferência da mantença. Como pode? Está no regulamento, mas tem que ter apresentação de CND, mas não tinha, Galileu não tinha CND, não pagava imposto, não pagava nada. Como fizeram essa transferência? Não sabemos. Bom, aí, não satisfeito, César, ele vai logo em seguida, me tira da diretoria, tira o Dr. Roberto também da diretoria e cria a nova diretoria, mantendo Cantieri, como estava no contrato, e a SUGF, então, vendo toda essa situação, inicia um conjunto de ações para tentar exatamente ver juridicamente uma forma de impedir de que aqueles imóveis e mais recursos outros fossem usados de maneira que não era aquela correta. Bom, agora vem, nessa fase aqui, eu faço um relato que eu comunico aos acionistas e os credores qualificados, né? À época, quando eu estava saindo, antes de sair, eu faço um relato dizendo o seguinte, olha só, a situação da Gama Filho, em maio de 2012, que tinha 15 mil alunos, ela tinha essa receita mensal e tinha esse saldo operacional, 1.700.000 por mês de saldo. E a situação da receita bruta da cidade, que era de 5, tinha um prejuízo operacional de 3.300, quer dizer, não tinha mais como pagar essa conta. Tendo ainda a CESPA 265 milhões de passivos eminentes, fora os 200 milhões em discussão, e além do que, ela tinha um patrimônio imobiliário de 497. Aí que está o problema, isso aqui, ó. Ela teria dinheiro para pagar, só que esse terreno, o senhor Levinson recebe em pagamento de sua indenização. Foi estimada uma indenização de 95 milhões e ele recebeu em pagamento de 95 um terreno de 350. Ué, mas como é que 350 paga 90? Não faz sentido. Vende o terreno por 350 e ele recebe os 90. É o normal em qualquer operação. É isso, todos estarrecidos, mas não tinha como fazer, doutor Márcio André, presidente, ele era presidente, diretor, ele era tudo. Ele, então, dá sequência à operação que ele tinha criado junto com o doutor Levinson. Bom, agora aí é que eu acho que vocês vão ter uma informação de bastante qualidade e vão até se surpreender.
A crise institucional estava instalada, passivos sendo acumulados, salários pagos com atraso, renovações de linhas de crédito, despejo do Campos da Barra, Barra da Tijuca, centro da cidade, quer dizer, situação de caos completo. Ele vai também, além de eu sair como diretor, e logo em seguida saio do Conselho também de Administração, e entra o Dr. Ronald Levison como conselheiro. E aí Ronald Levison passa a ser o conselheiro da Galileu. Depois houve movimentos de entrada e saída de algumas pessoas, trocam a cadeira, só que aqui não está elucidado. Eu vou ler para vocês um trecho do e-mail, porque eu vinha conversando com o Dr. Ronald Levison, tentando negociar com ele a separação das duas universidades, e ele me dá a seguinte resposta. Você ofereceu à venda, eu, no caso, passando a ele, então em 20 de setembro, está aqui o documento, o Dr. Ronald Levison me escreve dizendo assim, você ofereceu à venda meu terreno da Vargem Grande, sem meu conhecimento. Todo mundo sabe que ele não faz parte da negociação com o Márcio, quer dizer, foi-se embora, né? Você também ofereceu à venda os imóveis da ACESPA, em Ipanema, sem saber que esses não podem ser onerados sem meu consentimento, fazem parte de garantia de processos judiciais. Empresário que vende imóveis para pagar dívidas, desculpe dizer, é depredador, não é empresário. Quer dizer, então ele nunca teve intenção de se desfazer dos imóveis para pagar a dívida. Então, como é que pode uma universidade com prejuízo operacional pagar seus passivos sem se desfazer do que ela tem de patrimônio? Quem paga a conta? A Gama Filho. E aí lá vai-se embora o dinheiro da Gama Filho para o ralo. Agora se surpreendo, olha o que ele me escreve. Ao comprador para o restante do salvado do incêndio provocado pelo senhor Márcio André. O homem bomba, o homem que morre pela causa. Doutor Adenor. Boto a casa em ordem e só são necessárias 2 pessoas além do Cantieri. Daqui de Nova York tenho condições de orientar todos. Quero guardar meu nome intacto. Isso ele me dá por escrito. Bom, aí não satisfeita a situação dramática, Márcio André, em 4/12, essa então, eu vou ser obrigado a ler um trecho dessa, que eu não vou perturbá-los muito com isso, mas essa eu vou ler esse trecho, porque realmente é interessantíssimo. Aqui é uma reunião de conselho, onde o motivo foi a ação promovida pela SUGF, que significa o presidente do conselho, na época o Arthur Pinheiro, porque aqui quando entra Ronald Levison, entra o Adilson Florencio, que era o diretor da Postales. Então estava aqui debenturistas e estava aqui Ronald Levison, porque ele tinha uns 75% das debêntures. Arthur Pinheiro e ele, Milton Lira representavam os minoritários e Arthur Pinheiro assume como presidente. Então, Arthur convoca uma assembleia em razão da ação promovida pela SUGF, apontando a possível conduta de conluio com o intuito de esvaziamento do patrimônio da CESPA, como aqui está escrito. Então, eu vou ler aqui alguns trechos para vocês entenderem. Explica que a ação judicial movida pelos membros da família Gama Filho contra a companhia e outros levou à necessidade de convocar a presente reunião por apontar possível conduta de conluio com o intuito de esvaziar o patrimônio. O conselheiro Márcio André informa a todos que esteve à frente da companhia como acionista, controlador, presidente e até como reitor, e que o imóvel da CESP em Vargem Grande é de propriedade da CESP. De repente é. Agora, informa que a operação levou em conta o quantitativo de ativos de ACESP, que a CESP detinha, e quantitativo de passivos, com análise pela diretoria de relações de investidores, que era eu. Ele querendo dizer que eu tinha análise, tinha sim, tinha dito para ele não fazer, que era um péssimo negócio. E todos os ativos da CESP só seriam transferidos para a Galileu quando algumas obrigações fossem quitadas, quais sejam passivos tributários, quitação de valores contratualmente previstos pelo seu Ronald Levison, que era a remuneração dele, com exceção a imóveis de Vargem Grande. Informa que a operação tratava do intuito jurídico da confusão, expressão dele, pois a dívida com o senhor Ronald Levison, acima qualificado, poderia ser quitada com o patrimônio imobiliário da CESPA, logo seria uma forma de compensação, quer dizer, ele tinha sido estimado por eles, por um contrato que eu não conhecia, 95 milhões, vim saber depois, e o imóvel, que no balanço da CESPA era por 200 milhões, que era de 2010, foi pago, quer dizer, você dá 200 milhões para pagar 95, e esse imóvel hoje vale 350 pela valorização imobiliária. E ainda, não satisfeito, o senhor Ronald Levison, no meio dessa confusão aqui, dessa discussão, Ronald Levison entra na Assembleia e diz, ele entra na reunião, anuncia que foi requerida a falência da companhia e que entrou com queixa-crime contra a companhia, pois não recebe haveres e valor de aluguel do imóvel da sede, informa ainda o senhor Márcio André. O desejo de cancelar o negócio é realizado entre a CESP e a Galileu, apresentando inclusive seu advogado para tomar as devidas providências. O senhor Márcio André informa que no contrato de assunção de obrigações a designação pelo senhor Ronald Levison para que o senhor Vanderlei Cantieri acompanhe as atividades do cumprimento dos contratos. Então, ele sabia de tudo. Aí, diante disso, o doutor Arthur Pinheiro questiona a seguinte pergunta. Questiona se houve estudo de viabilidade econômica e financeira para a aquisição da universidade.
E o senhor Márcio André responde calmamente. Ele diz assim, afirma que não houve estudo de viabilidade, que a junção das duas instituições, aproveitando o espaço físico, poderia levar a uma situação de ganho mútuo. E aí o assunto se estende e a diretora jurídica, a doutora Beatriz, ainda complementa de tomar a palavra e diz que ser preocupada com a falta de formalismo e que muitas questões regulatórias da Universidade Gama Filho não são decididas, independentemente de recursos financeiros. E aí explica que o maior problema da universidade é a redução de vagas por medidas liminares, no caso, Universidade com C, do Dr. Ronald Levison. Aí, simplesmente fica registrado, na própria ata, fica registrado nesse momento que o senhor Vanderlei Catieri abandona a reunião. O senhor me permite mais um tempo? Não vou tomar muito tempo. E aí, feito isso, o presidente Arthur Pinheiro toma a palavra que sugere à diretoria financeira contrate imediatamente um relatório da Baker Tilly, que eu vou mostrar a vocês mais à frente de maneira bem resumida. E o senhor Adilson da Postales pede que seja feita uma análise jurídica da operação. Então, tudo isso aqui é uma ata de assembleia, que ela é pública, que pode ser tirada dos autos. E nessa hora, o conselho decide mandar embora, demitir a Beatriz e o Cantieri, tirando eles das diretorias, e nessa hora Márcio reage. Ele diz assim, declara seu voto afirmando que se sente enganado quanto aos motivos da reunião do Conselho de Administração. Afirma que todos os fatos discutidos nesta reunião seriam mais bem elucidados com a manutenção, tanto do Cantieri quanto da Beatriz. Afirma que a vontade de existência da tesouraria foi de unanimidade do acionista, quer dizer, dele. Então, a presença de Cantieri na diretoria era sempre dele. Logo, o Conselho de Administração age em flagrante confronto aos acionistas. Afirma que não vê motivo para exoneração e atuação do Conselho de Administração em conflito, claro, com acionistas. Então, eu só chamei esses tópicos para vocês entenderem que todos eles são fatos de que vinha acontecendo com a Galileu nessa fase de crise elevada. Aí, passado a isso, o que acontece? Logo em seguida, dia 4/10, que ele então, tem essa discussão, dia 15 de março, como até então o controlador da Galileu faz uma assembleia de acionistas e tira todo mundo que foi contrário a ele. Exatamente, tira o Adilson, tira o Milton, tira todos eles. Só ficou o Arthur, porque ele usou como artifício para tirar, de que quem morasse fora do Rio de Janeiro não poderia ser conselheiro. No caso, a Beatriz morava em Niterói. Então, ele manteve e teve que ficar o Arthur. Isso no primeiro momento. Depois, ele também tira o Arthur. Mas só que tudo isso aqui está acontecendo num momento de crise extensa, tá? Que essa crise vai, e aí ela acaba denotando a entrada do Adenor Gonçalves dos Santos, o senhor Adenor Gonçalves dos Santos, dito pelo Leves como homem-bomba. Então, ele promete, o senhor Adenor, como dito lá, ele promete aporte de recursos, mas, ao contrário do que preconiza, passa a fazer uso recorrente de empréstimo por empresas coligadas, com a garantia de recebíveis da UGF, porque a receita da cidade comprometida não tinha nem como pagar suas próprias despesas. Então, começa a acumular passivos e assim por diante. E aqui, ele no próprio dia 16, ele faz uma nova diretoria, tira aqueles que tinham sido indicados pelos debenturistas e coloca, que é onde surge o senhor Alex Porto como presidente e os demais que fazem parte, continuando no cargo, o senhor Vanderlei Cantieri, que continua até hoje. Quer dizer, isso aqui caracteriza que aqueles contratos firmados com o Márcio lá atrás e que quem trouxe o Adenor foi o Leves, continuam todos valendo. Então, não conhecemos quais são os acordos, mas isso tudo continua valendo. A partir daqui é feita uma nova eleição de conselho, o senhor Adenor assume o cargo, o Márcio André renuncia, alegando que era advogado do Banco Mercantil, então tinha um problema de envolvimento, e aqui começa a traçar salários. E começa a ter rolagem de empréstimo, acordos não cumpridos, que são aquelas taxas todas que não foram cumpridas, a elevação do passivo. Aqui foi estruturada uma primeira operação a tão dita, falada, operação de debêntures, que estaria sendo lançada, eles aprovam numa AGE, uma operação que vão fazer de 400 milhões, com garantia de alienação fiduciária de imóveis, etc. Só que tem um detalhe, esses 400 milhões aqui, se vocês olharem pelo que está escrito no corpo da debênture, vai dar uma prestação de 5 milhões e 700 por mês. Quem é que vai pagar essa conta? A cidade não tem receita. Esse dinheiro captado de 400 milhões não é para pagar a dívida da SUGF, né, da Gama Filho, porque a Gama Filho não tem dívida. A SUGF, as dívidas que cabiam na conta da debêntures. Então, a pergunta é, para onde vai o uso desse dinheiro? Para pagar os passivos da CESPA. E quem é que vai pagar a prestação disso? A Gama Filho, porque é a única que tem receita. E vocês vão entender por quê. Aqui o MEC faz a medida cautelar, que essa sim nos chamou muita atenção, porque acabou de causar a crise da instituição.
porque a medida cautelar impede a entrada de alunos e faz com que a criação da transferência assistida criou um susto para os alunos, que, inclusive, o motivo de estarmos aqui é exatamente a insistência dos alunos em quererem continuar na universidade, quer dizer, eles têm amor pela universidade, e nós também temos, então o que nós queríamos é salvar a universidade. E aí, então, o que nós fizemos? Entrada essa greve, entramos com um requerimento, fizemos um termo de compromisso apresentando ao mercado toda a nossa intenção de retomar a mantença da Gama Filho, baseado naquilo que nos cabe do direito, e junto com isso, dizemos o que aqui nós pretendemos, fizemos uma coisa unilateral e depois entramos com o requerimento no MEC, agora dia 13, alegando exatamente a inconsistência da concessão da transferência da mantença. Agora, eu vou chamar aqui a atenção, porque dessa fase que nós estamos, agora no dia 4 de outubro, foi feita uma reunião nas séries com o professor Jorge Messias, Pedro Leitão, a professora Cleonice, Adalberto e Fabrício, a doutora Marta não esteve presente, e junto com o senhor Alex Porto, Samuel, Marco Antônio, Álvaro, Fernando, que isso aqui é a própria ata dessa reunião, e ela diz o seguinte, aí vocês vão entender a colocação, vou apenas pegar aqui algumas pequenas passagens. O doutor Alex Porto diz que o Centro Universitário da cidade tem apenas 27% de pagante e que, no caso, o senhor Samuel, diretor financeiro, diz que chegamos em novembro de 2012, quer dizer, eles entraram sem fazer uma auditoria. Então, simplesmente assumiram e adotou pagar as dívidas ou salários. Aí você arrecada 1/3, o ticket médio. Eu queria aqui falar, o professor Peixinho, essa sim que é importante. O professor Peixinho, que ele assumiu a UC em fevereiro agora de 2013, ele diz, do ponto de vista financeiro, a UC deveria ser fechada. Foram mais de 20 anos de gestão predatória, talvez a UC deva ser descredenciada. E aí a professora Magna diz, que é da UC, da associação. O que queremos é a sobrevivência das duas ES. Fica dito que a UC teria dificuldade. No entanto, a UC tem um lastro imobiliário. Como se não se reverte em insolvência? Se fala em extinção da SES. A pergunta é de quem é a culpa. Isso realmente é uma verdade. É de quem é a culpa. A culpa é daquele que quer ficar com aquele imóvel que iniciou todo esse processo predatório. Eu vou pular aqui o relatório da Baker Tilly, que mostra exatamente aquela questão imobiliária, e vou aqui para aquilo que é o ponto final. Uma demonstração só para vocês entenderem. Isso aqui é um relatório do MEC que fala o que é a média de alunos, a prática de mercado, o que nós temos e as práticas de mercado. E aqui é o cenário de 2011, quando eu saí da diretoria, que agora, de cenário de 2013, junho, tinha-se praticamente 9 mil alunos. E nós tínhamos, lá atrás, em junho de 2011, quando eu saí da diretoria, nós tínhamos 16 mil alunos, quer dizer, nós tivemos uma perda aqui de 50%, de 5 mil alunos. Mantendo esses tickets, percebe-se de que você tem uma arrecadação de 10 milhões contra um custo operacional de 6, de pessoal, de operacional, que a Gama Filho ainda, mesmo combalida, ainda dá 1,5 milhão de resultado. E que aqui, se nós já aplicássemos, conseguíssemos voltar a ter a mesma quantidade de alunos que nós tínhamos em junho de 2012, aplicado à tarifa de hoje, vocês percebam que o faturamento geraria um saldo de 7 milhões. E aquilo que era hoje demissão teria sido contratação. Quer dizer, bastava não ter perdido aluno, que nós teríamos contratado mais 32 professores e mais 141 funcionários administrativos, mantendo a mesma relação histórica que se tinha. Então, o projeto financeiro que nós estávamos querendo apresentar ao MEC era esse. Só que nós nunca conseguimos conversar com o MEC. Desde que nós demos entrada no nosso requerimento, não há diálogo, não somos procurados e apenas deixo como registro, para finalizar, pelo tempo que já se cedeu, é de que a nossa percepção, que tudo que se viveu, que sirva de exemplo a essa situação drástica da Gama Filho, para os senhores legisladores, de que, de alguma forma, impeçam que o recurso de uma mantenedora seja usado em outra. Porque isso, sim, é que foi a causa de todo o problema, que se o dinheiro da Gama Filho ficasse na Gama Filho, estava resolvido, o problema ia ser da cidade, a cidade tinha imóvel e resolvia a conta dela. Mas não, tiraram os imóveis, ficaram os passivos, ela tem prejuízo operacional, quem pagou a conta? Os alunos da Gama Filho. Eles entregam seu dinheiro, querendo receber seu ensino, esse dinheiro vai embora para pagar empréstimo, pagar um monte de coisa, e esse dinheiro não volta. Isso sim é que acarretou e é a origem. Então, fiz essa apresentação, pulei uma parte para ser mais breve, lá está caracterizado, tudo isso está aqui documentado, então não falei de ilações, apenas de realidades e fatos documentados, extraídos exatamente dos documentos e dos contratos, para que se possa, então, realmente iniciar um debate e ver qual é a solução. A nossa proposta é, pura e simples, olha só,
Nós queremos isso aqui, ó. Isso aqui, o retorno da mantença para Gama Filho, onde nós vamos fazer aporte de capital, temos investidores que vão nos apoiar para que a gente possa reestruturar toda ela. E a universidade, ela busca, através da desmobilização, o pagamento dos seus credores, salários, etc., e ela, com o próprio dinheiro, se resolva. Agora, pegar esse dinheiro aqui, pegar debêntures, e essas debêntures, que essa aqui não tem capacidade de pagamento, e pura e simplesmente dizer, não, eu peguei 400 milhões, paguei tudo de dívidas daqui, liberei o terreno do Dr. Levson e aqui. Bom, aqui para ficar com a conta, porque aqui não tem muito o que dever, aqui não tem necessidade de dinheiro, está agora, porque agora está combalida, perdeu muitos alunos, está com todo tipo de problema. Bom, então, espero aí que tenha sido bastante esclarecedor e agradecer a paciência de todos ouvir esses esclarecimentos.